A gente tem um legado de inserção no território onde a gente está. Para os municípios Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio Claro, né? A UF chegou aqui com essa proposta, se articulou desde os primeiros dias, dos primeiros momentos, foi pensada aqui já junto com esse coletivo amplo de instituições, de movimentos, de parceiros, né? Então tem uma proposta que foi constituída a partir dessas articulações, né? Então acho que pensar a universidade no interior, a universidade fora de sede, a expansão, né, é fundamental a gente ter essa abordagem de construir a universidade junto com os parceiros. Então a gente carrega hoje esse legado importante e busca ampliar, né? Ampliar essa perspectiva de atuação do trabalho acadêmico, de ensino, pesquisa e extensão, construída nessas convergências de saberes, né? Como a gente chama, essa ecologia de saberes, fazendo um aporte do conhecimento acadêmico, mas construindo conhecimento junto com os saberes populares, os saberes tradicionais das comunidades, as demandas que aqui são apresentadas, né? É um território de muitas questões, de alta complexidade. Atualmente, a gente coordena um programa chamado Escolas do Território. Por conta de ter acumulado essa experiência de formação de professores indígenas, nós criamos na verdade, sistematizamos uma metodologia, e esse programa Escolas do Território, hoje, faz formação para professores que atuam em escolas localizadas em territórios tradicionais. Então tem um grupo de professores do primeiro segmento da zona costeira de Paraty, tem um outro grupo de segundo segmento e um grupo das escolas quilombolas. Tem 2 quilombos em Paraty, o quilombo do Campinho, mais conhecido, Campinho da Independência, e o quilombo do Cabral. Então o programa Escolas do Território é uma equipe, lógico, não sou apenas eu sou coordenador, mas tem uma equipe com professores aqui do EA, professores da geografia, professores da pedagogia, e temos uma parceria com professoras do Colégio Pedro II, o chamado CP2, que tem um grupo chamado NEPEDIF, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Diferenciada. Esse grupo, então, tem formação em educação escolar caiçara, em educação escolar quilombola e em educação escolar indígena. Além da Associação de Moradores da Comunidade, né, a gente também criou o Fórum de Comunidades Tradicionais, né, que é um movimento de caiçaras, quilombolas, indígenas, de Angra, Paraty e Ubatuba, em 2007, muito por conta do decreto 6040, né, que foi criado em 2007, que reconhece os fóruns e as comunidades tradicionais como detentores e legítimas de direito nesses territórios tradicionais, né. Aí, ao invés de a gente lutar isoladamente, cada povo, a gente juntou as 3 etnias para lutar junto em prol de política pública, né, das comunidades, como autonomia, direito ao território regularizado. E aí, em 2013, a gente criou um coletivo de educação diferenciada de Paraty. E nesse coletivo tem parceiros e parceiras, professores e professoras, tem lideranças comunitárias, movimentos sociais e tem as instituições federais, aí, por exemplo, a UF, a UFRJ, né, e outras instituições importantes que são universidades públicas, né, de excelência, que a gente reconhece, né, o trabalho delas, a parceria. E aí a gente teve uma luta para que essas instituições públicas, né, como universidades, tivessem um trabalho de parceria e convênios com o município, com a Prefeitura Municipal de Paraty, né? E aí a gente conseguiu essa parceria importantíssima com a UF praticamente em 2015,
2015, eu acho, 2014. Inclusive, a UF teve muita participação, né, de trabalho, de fomento no Plano Municipal de Paraty, que foi em 2015, que nunca teve Plano Municipal de Educação em Paraty, né? E aí, nesse Plano Municipal de Educação, é importante dizer que as comunidades tradicionais estavam presentes construindo o plano, né, em 2015, e foi feito alguns capítulos e eixos, né, totalmente voltados, específicos para as comunidades tradicionais da região. E a UF teve um papel importantíssimo nesse processo com a gente, né? E aí culmina também com a formação, né, que a UF tem um convênio hoje, tem uma formação dos professores e professoras, tanto do primeiro segmento, né, que vai até o 5º ano, como também do segundo segmento, que vai do 6º ao 9º ano, nas comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas. Assim. Eu acho que a universidade ela tem esse papel, né, da formação, mas também da pesquisa, e aí quando ela chega nas comunidades, por exemplo, para fazer uma pesquisa relacionada a alguma questão interna, né, eu acho que ela levanta, ela dá visibilidade a questões relacionadas às políticas públicas, aos conflitos, né, que são coisas que essas comunidades elas vivenciam. Então, eu acho que o papel da universidade, né, é dar essa visibilidade, também empoderar, né, essas comunidades através das formações. E eu acho que essa parceria, né, essa articulação entre as comunidades, entre os movimentos sociais e a universidade, ela vem a fortalecer, né, o empoderamento comunitário, né, a fortalecer a luta por políticas públicas, né, eu acho que tem esse papel importante de fortalecimento mesmo, né. De que forma que a gente pode contribuir para construir o desenvolvimento social e econômico, né? Potencializar as riquezas, né, os conhecimentos que o território de Angra tem, né? Não só o território de Angra, mas os dos municípios que estão próximos também em volta. Então, eu acredito que, para além da formação acadêmica em si, né, de sair daqui um profissional para poder atuar no mercado de trabalho, é dos valores que eu carreguei e construí ao longo desse processo que eu estava cursando aqui o período de universidade pública, né? Tem várias questões que ajudam a gente a poder enxergar, né, ter uma visão de mundo de forma que faz com que a gente faça uma leitura crítica de que realidade que nós estamos vivendo e a partir daí a gente se situar e compreender qual é o nosso papel, né? De que forma que a gente quer ajudar, contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, né, mais igualitária, né, socialmente justa. E eu acho que ao longo desses 4 anos que eu tive a oportunidade de passar aqui na UF, contribuiu muito nesse processo, principalmente nas salas de aula, que são os espaços importantes para a gente poder construir esses valores, né, do conteúdo das disciplinas, mas que vai para além disso, né, desenvolver pesquisa acadêmica, o fato de você conhecer a realidade dos seus colegas, que até então você não conhecia, que vem de outras realidades diferentes, como é que são as visões de mundos que são construídas dentro dessa relação que a gente acaba construindo nesse período de faculdade. Isso com certeza fez com que eu me tornasse uma pessoa com um sentido mais crítico, né, para poder analisar os processos e pensar de que forma que a gente vai enfrentar esses processos para que a gente construa esse desenvolvimento social e econômico que a gente precisa. Aliás, eu compreendo que esse é o papel que a universidade tem, né? O curso de pedagogia da UF foi realmente o que me formou, contribuiu muito, né, para a minha formação, não só profissional, mas para a minha visão de mundo, para a minha visão política. E para ser a pessoa que eu sou hoje, né? Então, sou muito grata, aprendi muito no curso e hoje eu sinto uma felicidade imensa, porque depois eu fui para o Rio, fiz mestrado, fiz doutorado, sou servidora hoje da Fiocruz e tive a oportunidade de voltar para o território, de voltar para Paraty. A gente atua no Observatório, né, que é uma parceria da Fiocruz com o Fórum de Comunidades Tradicionais. E a gente é muito parceiro da UF, né? A gente está em muitas ações territorializadas juntos aqui, no Escolas do Território, Projeto Redes, são muitas ações integradas com a UF. Então, eu sinto o maior prazer de hoje também estar contribuindo, né, com a instituição nas ações que a instituição realiza. Então, de fato, eu acho que a UF ela não é só de quem cursa algum curso nela. Eu acredito, pela relação que ela mantém com o espaço geográfico que ela está,
que ela é uma ferramenta também popular, de educação popular, pelo fato dela estar aí, né, fortalecendo outros espaços, que não sejam espaços que estejam só dentro desse quadrado acadêmico. Quando eu entrei para o curso de licenciatura em Educação do Campo, foi a primeira vez que eu tive na UF, né? E eu já tinha pensado em vir fazer algum curso aqui, pelo fato dela ser bem próxima do meu território, por eu não querer sair daqui, porque eu tinha medo de sair e de não conseguir voltar, né? Eu não queria ter que sair da minha terra, então eu já tinha pensado nessa possibilidade. Eu vejo assim que é uma das parcerias mais importantes da questão indígena para ensino de conhecimento não indígena, né? Trazendo pela UF para dentro da aldeia e a aldeia indo para a UF como que elas possam lidar até no conhecimento indígena e ao mesmo tempo conhecimento acadêmico, elas possam fazer essa juntas das palavras, né, do conhecimento que elas possam construir pela através da UF, pela através da aldeia, pela através de conhecimento, trazer esses conhecimentos acadêmicos para dentro das aldeias. Como hoje a gente vivemos, né, num mundo muitas violências, muitas violentas, né, na rua ou na cidade ou nas casas da rua, então tudo isso envolve na proteção mesmo da vida ou na proteção escolar dentro das aldeias. Então é importante que a gente tenha o ensino dentro da aldeia, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, que a gente chama, pode ser que ensino médio simples demais, para nós já era ensino superior dentro da aldeia. Então tudo isso envolve da questão de segurança mesmo dos alunos, é importante ele estar estudando dentro da aldeia, né? Então eu acho importante que os alunos das aldeias, povos tradicionais ou povo, né, indígena, sejam estudados dentro das aldeias indígenas. Tem que ter professor, tem que ter material didático, tem que ter tudo estrutura dentro da escola, no colégio, nas aldeias. Por isso, principalmente aqui na aldeia Sapucaí, que é Colégio Estadual Caraiqueiro-Irendá. É importante que esses colégios tenham a sua estrutura bem, qualidade de ensino mesmo dentro da aldeia, né? Tenho certeza que ela é uma instituições federais que possam apoiar até no movimento assim, de buscar mesmo solução à questão da escolaridade, o ensino para dentro das aldeias, né? E acho que para nós, como a UF, é como parceiro bem importante para nós como todo, né? Por favor, vamos dar espaço para que eles possam se manifestar nessa grande abertura da 16ª Romaria da Terra e das Águas. Eu sou Júlio, em nome português, eu sou Caraí, em nome Guarani. Eu sou daqui da aldeia Sapucaí, Bracuí, somos daqui o povo originário dessa terra. Inclusive, desce Cunhabebe, desce Rio Santos, e agradecer pela essa oportunidade, agradecer esse prazer, a nossa luta
pelo não marco temporal, demarcação já, demarcação do território, reconhecer o nosso território do povo tradicionais indígenas, quilombola e caiçara, que estão nessas regiões, nessas territórios tão sagrados para nós como tudo. Bom dia a todos. Eu sou a Neuza, sou vice-cacique da terra indígena Teconradiaú, que fica em Rio Pequeno. Estamos aqui com a minha comunidade também para participar e dizer assim que todos nós estamos juntos. E que nós lutamos pela vida, por respeito, por dignidade, por sermos reconhecidos dentro do nosso território, para que possamos respeitar e viver bem dentro do nosso território. Eu não desprezo a forma e os saberes que são construídos tradicionais, né? E também tenho plena consciência da importância que a universidade ajuda nesse processo também, né? De fortalecer o seu conhecimento, o que é produzido, e da mesma forma também da estratégia que organiza para fortalecer o conhecimento tradicional, né, ancestral, que são feitos pelas comunidades tradicionais aqui na região, principalmente nessa região que a gente chama de Costa Verde. A presença da universidade aqui, a forma como ela tem se articulado com a sociedade, dando esse retorno, né, do conhecimento que ela produz aqui, né, ajudando a desenvolver social e economicamente a região, ela é muito importante para que a gente garanta a sua qualidade e excelência, né? Para além do ensino, para além de garantir que os profissionais daqui eles atuem no mercado de trabalho, né, ou seja, na rede pública de educação ou na gestão pública ou em outros ambientes, é importante também que a gente forme os valores e a gente tenha papel do conhecimento que ela produz através também da pesquisa e da extensão, né? Eu acredito que sem esse movimento que o EAR organiza, esse movimento sem a presença da UF aqui em Angra dos Reis, seria bem mais árduo, bem mais difícil. Então, eu enxergo uma sinergia muito grande entre as ações que a UF desenvolve aqui nesse território com os propósitos do Instituto Chico Mendes, que são cuidar da natureza e cuidar também desse território dos povos originários aqui da região, os caiçaras, os quilombolas, os guaranis, uma série de ações que a UF vem desenvolvendo, como por exemplo o apoio à educação indígena, à educação diferenciada dos caiçaras, o fortalecimento da agroecologia, não é? São ações que contribuem muito para a própria missão do Instituto Chico Mendes aqui no território. E também a participação da UF nos conselhos gestores das unidades de conservação. Participação essa muito qualificada e que tem levado a novas parcerias, ao envolvimento de alunos em trabalhos de conclusão de curso. E por fim também nós temos essa construção da especialização Territórios e Saberes, o Tereza, que desde o início é uma construção coletiva do Instituto Chico Mendes, com a UF, com a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais. Quando a UF chegou, muitas pessoas da SAPER foram das primeiras turmas, né, do curso de pedagogia em Angra, e aí começou uma relação que se estende até hoje, né? Eu lembro na década de 90 de participar de várias semanas acadêmicas e bate-papos da UF, e eu pela SAPER, o Delcio pelo Iladudu, Movimento Negro. Então, assim, é uma parceria que começou desde a chegada e se fortaleceu com a realização de um curso que foi feito pela SAPER e pela UF, que chama Conhecer para Preservar, coordenado pelo professor Manhães e pela professora Neila.
que foi muito legal. Inclusive ele aconteceu, ele era um curso de educação ambiental, mas voltado para alunos das escolas públicas e que teve uma das turmas aqui do Quilombo do Bracuí. Foi bem legal e inclusive é um curso que está dando frutos até hoje. Várias pessoas que hoje participam da SAP entraram através desse curso. Depois, assim, nós continuamos participando, tanto em atividades acadêmicas na UF, quanto dos congressos, né, de diversidade lá, que a UF organiza há bastante tempo. E mais recentemente, na organização do ciclo de diálogos, e que a UF foi a grande receptora e grande parceira na execução desse trabalho. Ou seja, a parceria da SAP com a UF é uma parceria que vem desde a implantação da UF há 30 anos atrás e que cada vez tem gerado mais frutos e tem fortalecido não só o trabalho do movimento social, mas acredito que também a formação dos alunos e a produção acadêmica do Instituto. A 16ª Romaria da Terra e das Águas e Territórios dos Povos Tradicionais, que nós estamos terminando hoje, é um processo que começou a ser construído desde 2019. Na verdade, era para acontecer tempos atrás, mas veio a pandemia. A UF tem estado presente desde o início do processo, é um processo. Agora, por que nós fizemos essa romaria aqui no Bracuí, aqui no Quilombo? Porque, na verdade, esse território, pegando a Bahia da Ilha Grande como todo, né, os 3 municípios, desde lá de 1500, sempre foi expropriado, né, sempre foi fragmentado, a população sempre foi ameaçado o território do ponto de vista como todo. Mas houve resistência. A Comissão Pastoral da Terra, a nível regional, nasceu em função dos conflitos nessa região, especificamente aqui no Bracuí e em Paraty. Né? Os sindicatos, os trabalhadores rurais passaram a ser organizados e a comissão a nível regional surgiu aqui. Aqui na década de 70, 80, tinha o maior número de conflitos de terra em todo o estado do Rio de Janeiro. Então é por isso que nós realizamos essa romaria aqui, porque aqui simboliza essa resistência. Aqui está o povo quilombola, ali do lado tem os índios guaranis, tem aqui nesse Paraty, em Angra, são 7 aldeias guaranis, tem comunidade quilombola, tem caiçara, e aqui se deu resistência e aqui se dá também esperança de dias melhores, no sentido de garantir não só a terra, mas garantir os outros direitos para essas comunidades. Apesar da gente viver nos últimos anos um desmonte importante das instituições públicas, do papel do Estado frente às necessidades da sociedade, da privatização, inclusive, de diversos setores do Estado. Hoje, inclusive, se tem a tentativa de privatização aqui de uma série de unidades de conservação, com projetos mirabolantes, como uma Cancún brasileira. A gente, felizmente, ainda tem instituições públicas que são fortes e que têm uma perspectiva efetiva de promoção da cidadania e da justiça socioambiental. E esse é o caso das universidades, tanto da UF quanto da Unesp, que são parceiras nossas. Trabalhamos com outras universidades, inclusive tanto do Brasil quanto do exterior, e também da Fiocruz. Né? E, felizmente, a gente consegue fazer com que esse caráter público, né, no sentido de ser da sociedade, né, no sentido da coisa pública, da república, ela ainda seja um motor da nossa ação. E eu tenho certeza que isso é fundamental, não apenas hoje, como foi no passado, mas também para o futuro da nossa sociedade. Se a gente não tiver instituições públicas que continuem defendendo os interesses comuns da sociedade, nós estamos fadados ao fracasso enquanto projeto de nação, enquanto projeto de sociedade. A universidade pública, as instituições de ciência e tecnologia e inovação públicas, elas são um elemento determinante para o futuro do nosso país. E é uma felicidade poder estar participando disso, ainda que às vezes pareça que você está remando contra a maré, mas esse remar contra a maré, a gente sabe que ele é importantíssimo para o que a gente vê que vem mais para frente. Então, é uma felicidade mesmo estar junto com a UF, com a Unesp nesse processo em torno da luta do Fórum de Comunidades Tradicionais. Nesse momento, vamos entoar um canto como forma de bênção. Bênção da Mãe Natureza, bênção de um Deus que está encarnado na vida e história desse povo. Um Deus que é Olorum, um Deus que é Tupã,
um Deus que é pai e mãe. Se o Olorum não estivesse a favor da negra gente, diga ao povo de Zumbi, diga ao povo de Zumbi. Se Tupã não estivesse a favor da Índia gente, diga ao clã de Guarani, diga ao clã de Guarani. Se Deus Mãe não estivesse a favor de vós, mulheres, diga a gente oprimida, diga a gente oprimida. A UF chegou conosco, eu vou falar a UF de Niterói, em 2005, né, quando... pelo projeto Jongos, Calangos e Folias, né? E aí depois a gente ficou nessa parceria há muito tempo, né? Aí depois veio a UF de Angra dos Reis, né? E a gente continuou a parceria e tá com as duas mesmo, né? Assim, o conhecimento acadêmico, né? Para nós também foi uma coisa boa, muito boa. Quando volta o aluno, professor já trazendo outros alunos, né? Isso é uma alegria, né? Mas essa parceria, né, com a UF é muito bom, porque nos abriu muitos olhos, né? Nós somos uma comunidade que tinha como, por tradição, limpar a terra com fogo, né? Então foi nessa parceria que foi dito assim, não... né? A terra, se limpa a terra com fogo, ela queima os nutrientes. E então foi nessa parceria de nos dizer, né, o que deve fazer, o que é mais certo. Isso aí foi muito bom, mas também tem essa parceria que eu já disse, né, que é que as pessoas chegam e aprendem, se formam e vai cuidar da sua vida, e é muito bom a gente ouvir isso e ver as pessoas com isso, né? Vamos pedir que não desmatem mais a Amazônia. Vamos pedir que respeitem os rios da Amazônia e respeitem os indígenas. As tribos indígenas de lá, elas são os melhores guardiães da terra, os indígenas, nossos irmãos indígenas. Agora vamos para o oeste, o Pantanal, que está suplicando contra o agronegócio, que está invadindo tudo, que está derrubando uma das áreas mais bonitas e que é tombada que pertence à humanidade, onde tem mais diversidade, um solo úmido. E finalmente agora vamos para o sul, onde está o aquífero Guarani e está o exemplo de São Cepé, Cepé Tieraju, que disse, esta terra tem dono. Eu fiz parte do governo Nairobi de Nagai, né, que foi prefeito, que quando foi iniciou a parceria com a Universidade Federal. O objetivo central naquele momento tinha a ver com a questão da qualidade da educação. Então a presença da UF começou a partir da sua contribuição junto à rede de educação para ampliar a qualidade da nossa rede de educação. Daí surgiu, né, se aprofundou com a instalação efetiva da universidade aqui em Angra, com o meu primeiro curso de pedagogia. Eu vim aqui, você me mandou, vovô tá muito velho, é o negro sofredor. Mas a presença da universidade da UF aqui em Angra vai além do seu espaço lá em Jacuacanga ou dos seus cursos. A UF tem estado presente em várias atividades, em vários movimentos importantes na cidade, do Pão Aqui, como é o caso do quilombola, como é a discussão da questão do uso e ocupação do solo, a discussão sobre o meio ambiente, enfim, a presença da UF, além dos seus cursos, né, do seu trabalho acadêmico, tem sido muito importante
para a nossa comunidade, ter dado uma contribuição importante, o que é próprio da universidade pública, né? Isso é a importância a gente fortalecer o ensino público, né? A universidade pública. Então, a universidade pública tem essa dimensão, quer dizer, que extrapola o seu campo acadêmico e dá efetivamente sua contribuição no campo social. E tem sido isso nesses 30 anos da presença da UF aqui em Angra dos Reis. Jongueiro novo, perguntar jongueiro, hoje eu posso botar meu pé na terra que tem estrela. Se eu posso botar meu pé na terra que tem estrela. Jongueiro novo, perguntar jongueiro, jongueiro novo, perguntar jongueiro, eu posso botar meu pé na terra, eu posso botar na terra que tem estrela. Oi, A gente luta junto, briga junto, acerta junto, mas estamos aí na luta por uns direitos, né, que é nosso, que a gente tem esses direitos. Hoje em dia, né, através dessas lutas, através de toda essa parceria, a gente, nossos filhos estão estudando mais, estão indo nas faculdades, estão indo para a faculdade. Tem gente arranjando, quem não está indo para a faculdade, mas arranja um emprego melhor, faz um técnico, é isso. Então, a gente está tentando, estamos aí na luta e luta todo dia, né? Quando nós iniciamos o processo de administração, nós colocamos a educação como prioridade. Angra passou a ser uma referência, foi premiada, porque o levantamento que foi feito foi verificado, por exemplo, que a população da Ilha Grande se retirava da ilha, em primeiro lugar, porque os pais queriam dar educação para os seus filhos e não tinha educação. E as áreas mais distantes, rurais também, as pessoas estavam saindo porque não tinha educação. A primeira escola inaugurada pelo governo do PT em Angra dos Reis foi no sertão do Bracuí, não, no sertão de Mambucaba. A UF veio numa preocupação que a administração à época teve ainda com o Neirobis, que era criar um mecanismo que pudesse os professores também ter um processo permanente de qualificação. E tanto é que o primeiro curso que veio foi o curso de pedagogia, né? E muitos professores fizeram esse curso. Então, o conjunto de tudo isso criou uma cultura muito positiva no processo educacional aqui em Angra dos Reis. A gente consegue só trabalhar efetivamente em projetos que têm, eu diria, estruturação. A gente chama de política pública estruturante. E política pública é saúde pública, é educação pública, né? É moradia, enfim. A universidade tem sofrido bastante recentemente com isso. A universidade pública tem sido atacada, a ciência tem sido atacada. Toda a nossa atuação, o programa, o projeto Redes, onde a gente tem vínculo com a sociedade civil, é através de
organizações ou são do movimento social ou são instituições públicas. Então, por exemplo, nós acreditamos que a universidade pública precisa ser fortalecida, é um direito que os alunos, nós temos alunos aqui vindos de diversas partes do estado do Rio e de fora do estado do Rio, e é uma instituição que ainda tem, né, oferece trabalho, estudo de qualidade. O acesso à universidade, historicamente, né, ela sempre foi muito restrito, né? E conforme, com o passar do tempo, né, as universidades começaram a pintar mais a cara de povo, né, de trazer mais o povo para dentro da universidade e de dar esse conhecimento, de dar esse empoderamento, né, de ajudar com que a gente fique mais forte, que tenha mais conhecimento em relação aos nossos direitos também. Eu acho que isso começa a ser uma ameaça, né? Porque uma ameaça para os outros, né? Do outro lado. Então, as universidades elas começam a ser ameaçadas também, né? De ser extinguidas, de fechar as portas, né? Justamente para limitar esse acesso, né? Para que o povo não se empodere, para que o povo não se fortaleça, né? Para que a gente não tome conhecimento dos nossos direitos para ir para a luta. E aí eu acho que, nesse sentido, a universidade ela tem esse papel importante também, né? E acho que por isso ela acaba sendo muito ameaçada, né? Tem desafios aqui acumulados, né, historicamente, especialmente em relação aos direitos das comunidades e dos povos tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais têm sido muito invisibilizados, né, no processo de desenvolvimento da região, que está sempre muito pautado por interesses mais externos, vinculados a grandes empreendimentos, a processos que não têm respeitado o modo de vida dessas comunidades tradicionais. Então, a parceria que a gente vem estabelecendo já há alguns anos com a UF, trabalhando aí a educação diferenciada, o magistério indígena, a agroecologia, o turismo de base comunitária, a cartografia social e agora o projeto REDES, que é o projeto voltado à justiça socioambiental, ela é fundamental, né? Essa associação das instituições públicas que são reforçadas por esses processos e, ao mesmo tempo, juntas, né, a gente consegue ter muito mais potência para a atuação no território. Né? Por nós sermos caiçara e tradicionais, faltava ainda aquela questão de sistematização, de escrita, né, de legislação, né, de diretrizes, de orçamentos, como é que se coloca isso num plano municipal, por exemplo, numa resolução municipal. E a UF chega com todo esse aparato, né, público, de excelência, né, com esse conceito todo que a gente tem dessa grande universidade para a gente. E aí conseguimos trazer tanto os saberes e as lutas dos povos do campo, mas também das zonas costeiras, caiçaras, quilombolas, indígenas, como também a intenção da universidade de romper esse muro dela e ir para dentro das comunidades tradicionais também, levando realmente o que a gente traz desse conceito, o que é uma universidade, qual é o papel dela numa sociedade capitalista, por exemplo. Então a UF ela fez uma espécie de transformação do pensamento não só do coletivo, mas de várias lideranças das comunidades, né? Que não é preciso a gente ficar privatizando, por exemplo, a educação pública, né? Então tem a UF, tem outras universidades aí públicas, né? Como institutos federais públicos, que podem suprir, né, essa lacuna deixada tanto pelo município, né, como também pelo Estado e pela União. Assim. Então é isso, na minha maneira de ver, ela conseguiu realmente ter uma adesão, uma aceitação, porque ela entendeu que esse realmente é o lugar de ela estar, é o lugar de defesa, de subsidiar a luta social. Né? Os governos vêm e vão, passam e as instituições permanecem, né? Se a gente lutar para que elas permaneçam, né? Porque existe também todo um contexto querendo precarizar e desmontar
né, as instituições públicas. Então, as instituições públicas nos territórios, elas têm essa condição de dialogar com a população local, de entender os problemas e de ser uma parceira, né, dessas comunidades na luta pela melhoria da sua qualidade de vida de forma geral. E não são apenas as pessoas, é uma troca de saberes, a gente sempre fala isso, a gente trabalha com a ecologia de saberes, né? A universidade tem um saber, o território também tem o seu saber. E é nessa junção desses saberes que a gente pode fazer uma transformação, né? Uma transformação social e continuar na luta aí pela melhoria dos direitos. Eu sou mulher, mãe, preta, e não é fácil ser mulher, mãe, preta numa sociedade atual. A gente sabe que uma mulher que é mãe, que é materna, a gente tem os espaços são limitados para a gente, e eu curso essa pós-graduação com a minha filha. Então eu acredito que todo o meu caminho de formação desde a graduação, ele tem sido um caminho muito especial, por eu ser de movimento social. Isso me fortalece muito pelo fato de eu estar no caminho certo. Não faz sentido para mim se formar em algo que não tenha um retorno para o meu território. E eu acho que todos os espaços de formações acadêmicas assim deveriam possibilitar que o povo tivesse a oportunidade de se formar com a sua realidade, né? Que ele não tivesse que sair da sua realidade, né? Então, para mim que sou pobre e tenho uma filha e não tenho rede de apoio e não tenho uma renda financeira fixa, estar dentro de uma universidade, podendo estudar com a minha realidade, é muito especial, é muito único. O que é educação diferenciada? Que hoje a gente lutamos indígenas, quilombola, caiçara dentro do seu território, né? Que a escola tem que respeitar a sua cultura, a cultura do povo, do local, e essa cultura tem que ser levada dentro da sala de aula para repassar a história, historicamente, como que ela está sendo, né, nesse momento. Então, tudo isso envolve como uma educação diferenciada dentro da sala de aula, onde falamos da nossa história, onde falamos da nossa vida, onde falamos a nossa, né, etnias. E acho que isso é importante viver, né, e fazer esses planos ou projetos de buscar esse conhecimento mesmo dentro da sala de aula, né, através de saberes mais velhos, saberes artesanal, né, saberes espiritual. Então tudo isso envolve da questão da educação diferenciada, tudo isso envolve também, tem que ter no currículo dos alunos, né, constando que ali que estudou e ao mesmo tempo conheceu a cultura mesmo, como que ela se lida com a questão da educação escolar indígena, né? Acho que todo mundo está percebendo o retrocesso que a gente tem no campo dos direitos, né? Em todos os âmbitos. A gente sofre um constante ataque na legislação ambiental, legislação trabalhista, direitos humanos, enfim, vivemos um momento muito difícil e hoje são as instituições públicas de pesquisa que têm fornecido bases e têm nos ajudado a enfrentar esse momento difícil. A UF começou com o curso de pedagogia, depois ampliou para o curso de geografia, e junto com o de políticas públicas, e o conjunto, né, e isso ampliou a presença da UF, ampliou os saberes e as pesquisas. E só para citar um exemplo, o trabalho que a UF vem desenvolvendo de monitoramento, de acompanhamento, seja da pandemia, seja da questão das áreas de risco, são um diferencial que só acontece em função de ser uma entidade pública e ser uma entidade comprometida com a sociedade, com o município e com os movimentos. Então, nesse momento de desmonte das instituições públicas, de cortes brutais de orçamento, mais do que nunca é importante que essas instituições trabalhem em parceria, tenham projetos em comum, para que a gente sobreviva. A UF tem sido um espaço
extremamente positivo para a juventude. Tem sido isso que nós esperávamos que fosse, quer dizer, um espaço que propicia oportunidade, que dá esperança para as pessoas, elas se sentem contentes, alegres, que se sentem que conquistaram espaço para o seu processo de aprendizagem, o que é muito gratificante. É um espaço de cidadania e de oportunidade que se abre com a Universidade Pública aqui em Angra dos Reis. Então, eu também aqui quero reconhecer que a UF, enquanto instituição, ela foi uma parceira e uma lutadora muito forte para que o aceno que nós demos em Angra dos Reis, os gestos que nós fizemos, pudesse se consolidar, porque isso é igual o casamento, né? Quando dois namoram, mas o casamento só ocorre quando os dois querem, e a UF sempre quis, sempre viu e sempre teve um olhar muito carinhoso aqui com Angra dos Reis. A gente tem o campus do Retiro, que é o lugar onde a gente vai, né, vai se instalar lá definitivamente, que é o espaço físico onde a gente está planejando todo o nosso projeto de futuro, né? Os próximos 30, 60 anos estão pensados para ser sediados, né? Nossa estrutura sede vai ser o campus do Retiro, né, onde a gente já tem a moradia estudantil, estamos em vias de construir um novo pavilhão, alojamento, sala de aula, né, estrutura para ensino, pesquisa e extensão que está sendo viabilizado no campus do Retiro, também em convergência, né, com o apoio institucional da reitoria, mas das instituições que são parceiras nossas e que estão ajudando também a constituir esse espaço como um espaço de referência, né, assim, nessas temáticas que a gente tem trabalhado. O campus do Retiro, ele tem esse potencial de trabalhar a questão ambiental, né? Hoje a gente já recebe lá atividades com escolas que vão fazer formação lá com os professores, com os estudantes. É um laboratório ao céu aberto, como a gente gosta de chamar, né? Assim, um espaço que a gente pensa nesse sentido de ser um ambiente de formação, um ambiente de aprendizagem e um espaço de interação com a população, né? O campus está ali num lugar... Angra dos Reis tem essa questão do turismo, né? Então a gente também quer... a gente não pode virar as costas para isso, então a gente está pensando nisso e o campus está sendo pensado como um espaço de visitação e de formação, né? Está planejado lá também um centro de memória, né, para a gente fazer o registro de todas as questões aqui do território, né, e ser também esse espaço de vinculação, de lazer, de cultura, né? Então um campus aberto, um campus com uma proposta de extensão e intersecção com a população do território. A nossa expansão, ela tem sido calcada também muito nessas articulações institucionais e também no apoio de parlamentares, né, que tem ajudado muito com as emendas parlamentares, tem sido, digamos assim, né, o primeiro movimento para captação de recursos via emendas, com essas propostas. A gente apresenta a proposta política institucional do que a gente quer fazer dessa inserção da universidade no território, mobiliza os parceiros e as nossas redes que chegam nos parlamentares, né, e a gente tem construído muito através disso. Então chega uma emenda parlamentar, isso motiva uma articulação para a gente poder seguir. A reitoria obviamente tem apoiado muito a gente também com o que é possível nesse contexto, mas assim, devagar a gente está conseguindo avançar, né? Assim, a perspectiva é que a gente consiga nos próximos 30 anos seguir estruturando tanto fisicamente, né, na estrutura física, mas também viabilizando do ponto de vista das articulações todo esse projeto que a gente tem construído no território. Eu acho que a gente tem muita coisa para comemorar da nossa história, da nossa trajetória aqui em Angra dos Reis, né? Assim, foram muitas conquistas, né? Assim, é um movimento muito bonito de interlocução com todas as organizações dos movimentos do território. Então a gente tem muita coisa para celebrar. E eu acho que é nesses momentos, precisamente nesses momentos de mais dificuldade, que a gente não pode ficar parado, que a gente tem que continuar se movimentando e construindo o nosso projeto político de universidade aqui no território. Então, assim, mesmo tendo contexto adverso, a gente tem que mobilizar a criatividade institucional, nossas habilidades dos nossos parceiros, né? Então, para poder viabilizar aquilo que a gente quer. E o território precisa disso, as populações que aqui estão precisam disso. Nesse exato momento em que a gente passa por dificuldades, é o exato momento em que a gente precisa avançar, né? Assim, saber manter a retaguarda, né? Assim, saber demandar o que tem que ser demandado, denunciar o que tem que ser denunciado, mas fortalecer as nossas agendas e avançar, né? Então, eu sinto que, apesar de todo o contexto adverso, a gente comemora 30 anos nessa vibração de que estamos avançando, né, em todas as pautas e agendas e nessa articulação com as organizações e os movimentos que estão com a gente aqui em Angra dos Reis.